Hoje então vamos ler God's Mandate for Biblical Education do Sr. Robert Fugate. Então, a gente está vendo sobre é, frases de autoridades cristãs. Então, Robert L. Dabney, The Attractions of Popery in Discussions. The education of children for God is the most important business done on earth. It is the one business for which the earth exists. To it, all politics, all war, all literature, all money-making ought to be subordinate, and every parent especially ought to feel every hour of the day that, next to making his own calling and election sure, this is the end for which he is kept alive by God. This is his task on earth. A educação das crianças para Deus é o negócio mais importante feito na Terra. Esse é o único negócio pelo qual a Terra existe. A ele toda a política, todas as guerras, toda a literatura, toda a produção de dinheiro deve ser subordinada. Cada parente especialmente deve sentir cada hora do dia que, além de fazer a seu próprio chamado e eleição seguros, ele está este é o propósito pelo qual ele ainda está vivo, que ele é guardado vivo por Deus. Este é o seu trabalho na Terra. O mesmo Robert L. Dabney em Parental Responsibility in Discussions. Paideia, training, discipline, is a comprehensive word. It means the training or education of a child, including the whole process of instruction and discipline. This whole process of education is to be religious, not only religious but Christian. It is the nurture and admonition of the Lord, which is the appointed and only effectual means of attaining the end of education. Where this means is neglected or any other substituted in its place, the results must be disastrous failure. The moral and religious element of our nature is just as essential, as universal as the intellectual. Religion, therefore, is as necessary to the mind as knowledge, and as Christianity is the only true religion, and God in Christ the only true God. The only possible means of profitable education is the nurture and admonition of the Lord. That is, the whole process of instruction and discipline must be that which he prescribes and which he administers, so that his authority should be brought into constant and immediate contact with the mind, heart, and conscience of the child. It will not do for the parents to present himself as the ultimate end, the source of knowledge and possessor of authority, to determine truth and duty. This would be to give his child a mere human development. Nor will it do for him to urge and communicate everything on the abstract ground of reason, for that would be to merge his child in nature. It is only by making God in Christ, the teacher and ruler, on whose authority everything is to be believed, and in obedience to whose will everything is to be done, that the end of education can possibly be attained. It is infinite folly in men to assume to be wiser than God, or to attempt to accomplish an end by other means than those which he has appointed. Paideia
treinamento. Disciplina é uma palavra bem compreensível, é uma palavra compreensiva. Significa que o treinamento ou educação de uma criança, incluindo o processo completo de instrução e disciplina, o treinamento ou educação de uma criança, incluindo o processo completo de instrução e disciplina. Este processo completo de educação deve ser religioso, e não somente religioso, mas cristão. Ele, esse processo completo, ele é o nutrimento e a demonstração do Senhor, o qual é o designado e o único meio eficaz de obter o fim da educação. O final, né? Para que serve o fim dela. Onde esses meios são negligenciados ou substituídos por qualquer outro em seu lugar, o resultado deve ser uma falha desastrosa. O elemento moral e religioso de nossa natureza é justo como essencial, como just as essential, é tanto essencial e universal como intelectual. A religião, portanto, é necessária para a mente como conhecimento. E como a cristandade é a única religião verdadeira e Deus em Cristo, o único Deus verdadeiro, o único meio possível de uma educação lucrável é a nutrição e a administração do Senhor. Isto é, o processo completo de instrução e disciplina deve ser o qual ele prescreve e o qual ele administra, para que a sua autoridade seja trazida num contato constante e imediato com a mente, coração e consciência da criança. Não será suficiente para os pais apresentarem eles mesmos, para o pai apresentar ele mesmo como o fim último, a fonte de conhecimento e o possessor, o possuidor da autoridade para determinar a verdade e o dever. Isso seria dar à criança um desenvolvimento meramente humano. Nem também isso irá fazer a ele não irá isso fazer ele para impulsionar e comunicar cada coisa num chão abstrato de razonamento, numa base abstrata de racionamento. Nor will it do for him to urge ground. Isso. Nem será em fará com que ele peça e comunique tudo no terreno abstrato da razão. For that would be, porque isso seria juntar o seu filho na natureza. É somente por fazer Deus em Cristo, o professor e regrador, o único em quem a autoridade, on whose authority everything is to be believed, na qual a sua autoridade por todas as coisas deve ser acreditada e em obediência a todas as coisas deve ser feita, que o final da educação pode ser possivelmente obtido. It is infinite folly. É uma infinita loucura do homem assumir ser mais esperto do que Deus, ou tentar cumprir um final por outros meios que aqueles no qual Deus tem denominado. Charles Hodge.
Commentary on the Epistle to the Ephesians, Ephesians 6:4. The United States system of national popular education will be the most efficient and wide instrument for the propagation of atheism which the world has ever seen. The claim of impartiality between positions as directly contradictory as that of Jews, Mohammedans, and Christians, especially as then of the theists and of the atheists, is evidently absurd. If it be not positively and confessedly theistic, it must be really and in full effect atheistic. English common law is unintelligible if not read in the light of that religion in which it had its genesis. The English language cannot be sympathetically understood or taught by a mind blind of the everywhere present current of religious thought and life which expresses itself through its terms. The history of Christendom, especially the history of English-speaking races, and the philosophy of history in general, will prove an utterly insoluble riddle to all who attempt to read it in any non-theistic, religiously indifferent sense. A comprehensive and centralized system of national education, separated from religion as is now commonly proposed, will prove the most appalling engineering for the propagation of anti-Christian and atheistic unbelief, and of anti-social nihilistic ethics, individual, social, and political, which this sin-rent world has ever seen. Charles Hodge, comentário à Epístola dos Efésios, em Efésios 6:4. O sistema nacional popular de educação nos Estados Unidos será o mais eficiente e largo instrumento para a propagação do ateísmo, o qual o mundo já viu. The claim, eles se dizem, a afirmação da imparcialidade entre posições diretamente contraditória, como a dos judeus mohammeditas, acho que é assim que se diz, e cristãos, especialmente como os dos teístas e dos ateístas, o que é end of the atheists. É evidentemente absurdo isso de falar que a imparcialidade entre posições. Se não é positivamente e confessadamente teísta, deve ser realmente e no seu efeito inteiro ateístico. A lei comum inglesa é ininteligível se não lida à luz da religião na qual ela teve seu gênesis. A língua inglesa não pode ser sympathetically a língua inglesa não pode ser entendida simpaticamente ou ensinada por uma mente cega e para em todos os lados presente para a religião corrente presente em todo lugar. Ensinar thought understood or taught by a mind blind to the everywhere current, para a corrente de pensamento religioso em todos os lugares, e a vida na qual expressa ela mesma através de seus termos. A história da cristandade, especialmente na história das raças que falam inglês e a filosofia da história em geral, provará uma riddle, um enigma
que não tem resposta, totalmente insolúvel, insolúvel, sem solução, para todos que tentam lê-la num consenso não teísta e indiferentemente religioso. Um sistema de educação nacional centralizado e compreensivo, separado da religião, como é proposto comumente, provará a engenharia mais mais terrível para a propagação da descrença anticristã e ateísta e da ética individual, social e política antissocial e nihilista, o qual este mundo sin-rent world, o qual este mundo alugado pelo pecado jamais viu. Archibald A. Hodge, Popular Lectures on Theological Themes. Tyranny is being exercised most effectively in the field of education. A monopolistic system of education controlled by the state is far more efficient in crushing our liberty than the cruder weapon of fire and sword. Every lover of human freedom ought to oppose with all his might the giving of federal aid to the schools of this country. For federal aid in the long run inevitably means federal control, and federal control means control by a centralized and irresponsible bureaucracy, and control by such a bureaucracy means the death of everything that might make this country great. Against this soul-killing collectivism in education, I can see little consistency in a type of Christian activity which preaches the gospel on the street corners and at the end of the earth, but neglects the children of the covenant by abandoning them to a cold and unbelieving secularism. Archibald A. Hodge. Lectures são palestras populares em temas teológicos. Tirania está sendo exercida mais efetivamente no campo da educação. Um sistema monopolista da educação controlada pelo Estado é bem mais eficiente para esmagar nossa liberdade do que armas mais cruas, armas de fogo mais cruas e espadas. Cada amante da liberdade humana deve se opor com toda a sua força para a ajuda dada, the giving of federal aid, para a ajuda dada pela ajuda federal dada às escolas deste país. Porque a ajuda federal em longo termo inevitavelmente significa controle federal. E controle federal significa controle por uma burocracia irresponsável e centralizada. E controle por tal burocracia significa a morte de qualquer coisa que possa fazer este país melhor ou grande. Contra este coletivismo que mata a alma na educação, eu vejo pouca consistência num tipo de atividade cristã a qual prega o evangelho nas corner, onde tem um quadrado, corner. Corner significa nos cantos das ruas and at the ends of the earth, e nos confins da terra, mas negligencia suas crianças da aliança, abandonando elas num secularismo frio e descrente, ou incrente, que não crê. J. Gresham Machen,
The necessity of Christian schools in education, Christianity and the state. Machen was the leading defender of Christian orthodoxy from 26 to 37, time of John Dewey. One of the chief enemies of human liberty for several thousand years, the principle, namely, that education is an affair essentially of the state. The education must be standardized for the welfare of the whole people and put under the control of government. The personal idiosyncrasies should be avoided. This principle, of course, was enunciated in classic form in ancient Greece. It is the theory, for example, that underlies the Republic of Plato. But the principle was not only enunciated in theory, it was also in some of the Greek states put into practice. It is very ancient thing, this notion that the children belong to the state, that their education must be provided for by the state in a way that makes for the state's welfare. But that principle, I think you will find it, you examine human story, is inimical at every step to liberty. And if there is any principle that is contrary to the whole genius of the Anglo-Saxon idea in government, it seems to me that it is in the principle of thoroughgoing state control in education. If liberty is not maintained with regard to education, there is no use trying to maintain it at any other sphere. If you give the bureaucrats the children, you might just as well give them everything else. Tá, ok. J. Gresham Machen, a necessidade de uma escola cristã em educação, in education, Christianity, em educação, cristandade e Estado. Machen foi um dos defensores líderes da ortodoxia cristã de 26 a 37, tempo de John Dewey. Um dos inimigos-chefes da liberdade humana por vários milhões de anos, several thousand years, vários milhares, milhares não é milhões, são milhares de anos. O princípio que a educação principalmente que a educação é um problema, um assunto essencialmente do Estado. A educação deve ser padronizada para o estado de conforto, para o bem-estar de todas as pessoas e botada sob o controle do governo. Que a idiosincrasia. Então, a idiosincrasia significa peculiaridade, é um modo de comportamento ou forma de pensar peculiar para um indivíduo. É uma excentricidade de uma pessoa. Deve ser avoided, deve ser esquivada, evitada. Este princípio claramente foi anunciado na forma clássica na Grécia Antiga. Em teoria, a teoria, por exemplo, que está por debaixo da República de Plato. Mas os princípios não foram somente anunciados
na teoria, também foram em alguns estados gregos botados em prática. É uma coisa bem antiga, essa noção de que as crianças pertencem ao Estado, que a sua educação deve ser provista pelo Estado em uma forma para o bem-estar do Estado. Mas esse princípio, eu acho que você encontrará, se você examinar a história humana, é inimigo em cada passo da liberdade. Se tem algum princípio que é contrário a todo o gênio da ideia anglo-saxona no governo, parece a mim que ela é o princípio do thoroughgoing do estado do controle do completo controle do Estado na educação. Se a liberdade não é mantida com respeito à educação, não faz sentido tentar manter ela em qualquer outra esfera. Se você dá aos burocratas as suas crianças, você deve também dar a eles tudo o resto. J. Gresham Machen, o mesmo. Shall we have a federal Department of Education in Education, Christianity and the State? O mesmo livro. The Department of Education represents a tendency which is no new thing, but has been in the world for at least 2,300 years, which seems to be opposed to the whole principle of liberty for which our country stands. It is the notion that education is an affair essentially of the state, that the children of the state must be educated for the benefit of the state, that idiosyncrasies should be avoided, and that state should devise that method of education which will best promote the welfare of the state. The principle was put in classic form in ancient Greece in the Republic of Plato. It was put into operation with very disastrous result in some of the Greek states. It has been in the world ever since as the chief enemy of human liberty. O Departamento de Educação representa uma tendência uma tendência que não é algo novo, mas tem sido botado no mundo, empregado no mundo, ao menos por 2.300 anos, o qual parece ser oposto a todo o princípio de verdade pelo qual este país está de pé. Essa noção que a educação é um assunto essencialmente do Estado, que as crianças devem ser educadas pelo Estado para o benefício do Estado. Essa peculiaridade deve ser que as peculiaridades devem ser evitadas e que o Estado deve deixar de usar um método de educação que deve inventar o método de educação que melhor promoverá o bem-estar do Estado. Este princípio foi botado na forma clássica na Grécia Antiga, na República de Platão. Também foi botado em operação com resultados bem desastrosos em alguns dos estados gregos. Tem sido no mundo até agora o inimigo-chefe da liberdade humana. De Gresham Machen mesmo. Eu testemunho perante a casa e o Senado, e os comitês da casa e do Senado. It, a monopolistic public school system, is the most perfect instrument of tyranny which has yet been devised. Freedom of thought in the Middle Ages was combated by the Inquisition, but the modern method is far more effective. Place the lives of children in their formative years.
despite the convictions of their parents, under the intimate control of experts appointed by the states, forced them then to attend schools where the higher aspirations of humanity are crushed out, and where the mind is filled with the materialism of the day, and it is difficult to see how even the remnants of liberty can subsist. Such a tyranny supported as it by a perverse technique, such as technique used as the instrument in destroying human souls, is certainly far more dangerous than the crude tyrannies of the past, which, despite their weapons of fire and words, permitted thought at least to be free. Então, G. Gresham Machen, testemunho perante os comitês da Casa e do Senado. Testimony before the House and Senate committees. Isto, um sistema escolar público monopolista, é o instrumento mais perfeito de tirania, o qual jamais foi inventado. A liberdade do pensamento na era medieval foi combatida pela Inquisição, mas o método moderno é bem mais efetivo. Botar as vidas das crianças nos seus anos formativos, despite the convictions of their parents, desprezando as convicções de seus pais sobre o controle íntimo de espertos designados pelo Estado, forçam eles então a comparecer a escolas onde as maiores aspirações da humanidade foram esmagadas e onde a mente é enchida com o materialismo do dia, que é difícil ver como até os remanescentes da liberdade podem subsistir. Tal tirania suportada como ela é por uma técnica perversa usada como instrumento em destruir as almas humanas, é certamente bem mais perigoso que a tirania crua do passado, o qual, mesmo com suas armas de fogo e espadas, permitiam ao menos o pensamento ser livre. Então é isso.